Antes de estudarmos o texto do dia de hoje, eu quero deixar um abraço carinhoso para a irmã Priscila, que se batizou, que foi batizada no sábado passado na igreja do Tucuruvi. Eu passei a igreja para deixar algum material e soube que ela queria me conhecer e que ela foi embora um pouquinho antes de eu chegar. Minha filha deu essa notícia. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, eu assisti o seu batismo em casa. E quero desejar a você e a toda a sua família, seu marido, seus filhos, muitas felicidades na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que o Senhor abençoe a vocês e que vocês sejam realmente muito felizes. Uma família cristã, uma família que aguarda a volta do Senhor Jesus. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Bem, irmãos, nós vamos estudar hoje o cetro da ira de Deus. Ou seja, o que é o cetro? O cetro é o poder real, é o poder soberano. Qual é o poder da ira de Deus? Será que a ira de Deus é uma ira que consome, é uma ira que mata? Se a gente verificar o livro de Isaías, no capítulo 9, dos versos 1 a 5, a gente vê a restauração do povo. A luz no lugar das trevas, a alegria, paz. Entretanto, irmãos, a partir do verso 8, a gente vê a ira de Deus contra Israel. Tem até um subtítulo no capítulo, a ira de Deus contra Israel. Quais são, irmãos, os objetivos dos juízos de Deus? O que Deus pretende com os seus objetivos? Deus pretende destruir ou pretende salvar? Deus pretende matar ou restaurar? Veja, irmãos, Deus é onipotente. Deus podia simplesmente acabar com a humanidade. Deus podia acabar com Satanás. Entretanto, irmãos, há um conflito cósmico. Satanás acusa a Deus de ser cruel. E Deus tem que demonstrar para o universo, já demonstrou através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que Ele é um Deus compassivo, é um Deus bondoso. E as acusações de Satanás de que Ele é um Deus cruel, de que Ele é um Deus injusto, não mais podem ser feitas. O Senhor provou, através da morte do Senhor Jesus Cristo, que Ele é um Deus bondoso e que procura a salvação. Quando a gente vê, irmãos, a nossa lição, cita o texto de Levítico, do capítulo 26, os versos 14 a 39, falando das consequências da desobediência. E veja, lá o Senhor dá punição em etapas, especificamente 5 etapas. E são as seguintes: primeiro, doenças, a semeadura inútil, derrotas militares. Depois, o céu e a terra são hostis à produção, hostis ao plantio. Depois, animais selvagens, perda de rebanhos. Depois, espada, derrota, fome. E depois, o terrível, comerão os filhos e filhas, vão empilhar cadáveres, a dispersão entre as nações e muito medo, um medo paralisador. Quando o Senhor atuou sobre o faraó, ele também fez assim, irmãos, deu 10 etapas, 10 pragas para que o faraó mudasse o coração. Entretanto, a cada praga ele endurecia o coração. O Senhor faz isso, irmãos, e Ele nos dá livre escolha. Ele faz com que nós possamos escolher. O Senhor dá uma punição, dá um juízo, e daí Ele espera. O que você vai escolher? Você vai escolher atender a Deus ou você vai endurecer o coração? Por que é que nós temos o livre-arbítrio, irmãos? Porque o Senhor quer que nós tenhamos com Ele uma relação de amor. E uma relação de amor não pode ser uma relação de obrigação, uma relação imposta. Você não pode dizer para o seu filho: ame aquela menina, porque ela é uma boa menina, ela é filha de gente boa, ame aquela menina. Você pode aconselhar, mas ele só vai amar se ele realmente quiser. Você não pode impor. Mas o Senhor, irmãos, dá essas punições, esses juízos. Por quê, irmãos? Por que Ele faz isso? Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca,
senão que todos venham a arrepender-se. Pedro aqui está falando sobre a conversão. O Senhor é paciente, Ele é benigno, Ele não retarda a sua promessa, mas Ele espera, porque Ele quer o quê? Ele quer que todos venham a arrepender. São esses os objetivos dos juízos de Deus, e eram esses os objetivos, esses mesmos objetivos, contra o povo de Israel, para o povo de Israel. Se a gente olhar, irmãos, o texto de Isaías, então, dos versos 8, do Isaías 9, do verso 8 até o 10, 34, a gente vê quais eram os pecados daquele povo. O que aquele povo vinha praticando? E eu vou dizer, a soberba, a altivez de coração. Eles eram orgulhosos, irmãos. Eles eram orgulhosos da sua herança religiosa. E eles se achavam melhores do que os outros. Se falarmos em termos bem atuais, eles se achavam, irmãos, apesar de pecadores, eles se achavam os melhores. Eles deixaram de buscar a Deus. Eles tinham guias enganadores, falsos profetas. Eles eram ímpios, irmãos, eles praticavam a injustiça social. Eles criavam leis injustas. Eles faziam perversidades contra viúvas e órfãos. Eles praticavam a idolatria. Há um outro dos pecados, é assim, proferiam doidices. Entretanto, irmãos, nesse mesmo conjunto de pecados que desqualificavam o povo de Deus, que excluíam o povo de Deus de uma salvação, excluíam o povo de Deus das bênçãos, porquanto eles estavam infringindo os estatutos da aliança. A aliança era: obedeçam e sejam felizes, obedeçam e recebam bênçãos, e quando desobedecerem vocês vão ter sérios problemas. Era essa a aliança. Mas veja lá, irmãos, ainda neste meio, Isaías no capítulo 10, os versos 20 e 21. Naquele dia, os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aqueles que os feriu, mas se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. O que Isaías estava falando aqui, irmãos? Que ainda no meio de todos esses pecados havia um remanescente, havia uns poucos restantes que se manteriam lealmente ao Senhor, que seriam leais ao Senhor. Mas esses que estavam cometendo pecados, irmãos, os pecados eram cometidos contra os seus pares, contra os seus patrícios, contra as viúvas, eram praticados contra os órfãos. Os falsos profetas profetizavam mentiras, mentiam entre eles. Os juízes recebiam propina, pecavam contra a nação, mas fundamentalmente, irmãos, o pecado é uma atitude contra quem? Vamos ver, irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 39, verso 9. Um belíssimo texto de José do Egito. José do Egito foi tentado pela mulher de Potifar a deitar-se com ela, a trair a confiança de Potifar. E nós podemos pensar, veja, ele era um escravo, e a dona da casa estava propondo a ele uma atitude que, quem sabe, poderia favorecê-lo, se ele fizesse, se ele atendesse aos desejos da sua patroa. E veja qual foi a resposta de José, irmãos. Gênesis 39, verso 9, a última parte do verso. Como posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? O pecado lá, irmãos, não era a infidelidade conjugal. O pecado lá, irmãos, não era o pecado contra o seu chefe, o seu dono, na verdade,
Potifar, mas o pecado era contra Deus. Sempre que pecamos, irmãos, pode haver quem tiver envolvido nessa atuação de pecado, mas nós pecamos contra Deus. E deve ser a nossa resposta, irmãos, sempre que formos tentados. Como que eu posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Como que eu posso destruir essa relação de amor e de fidelidade e lealdade que deve haver entre o servo, nós, servos, seres humanos, e Deus, nosso Criador? Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender dessa forma e agir dessa forma. Como posso pecar contra Deus?